boa noite, é muito bom estar com vocês. Hoje estou muito feliz porque é o Alexandre, meu amigo aqui, que é consultor de imagem, considerado um dos 25 homens mais elegantes do Brasil pela revista GQ, consultor de imagem, autor de vários livros. A gente vai estar falando sobre beleza, comportamento, elegância, dermatologia. Isso aí. Estou aqui com o meu médico, o doutor Otávio Macedo, que para mim é o melhor médico do Brasil, que cuida de mim, cuida das maiores celebridades aqui do Brasil também. Fora a simpatia que ele é, que isso aí também ele já encanta todo mundo. Para mim é um prazer estar aqui no consultório dele, na sala dele, fazendo um live. Vamos falar sobre moda masculina e vamos falar também dicas para os homens sobre dermatologia, até para os carecas e para quem está ficando careca. Muito bom. Alexandre, eu queria entender um pouquinho o seu trabalho como consultor de moda. Como é que funciona? A pessoa quer melhorar o seu aspecto, o seu visual, te contrata, você vai na casa da pessoa, vai na loja. Como é que funciona isso? É o seguinte, eu sempre atendo empresas, eu dou muita palestra em São Paulo. E dessas palestras para a empresa toda, eu sempre acabo pegando alguns executivos para dar a consultoria de imagem. O que é? Ensinar aquele executivo, aquele homem, como ele tem que se portar e se vestir para o ambiente de trabalho. Isso não é moda, e sim é dica de roupas atemporais, de como ele vai ficar bem para aquele ambiente de trabalho. Claro. Qual é a peça fundamental para a gente ter no nosso vestuário? Por exemplo, um blazer azul marinho, um sapato clássico. O que não pode faltar no armário de um homem elegante? Quando a gente fala com um homem elegante, ele já sabe, né? Não tem nem como escapar. Eu ia falar isso, exatamente isso. Um blazer azul marinho, todo homem tem que ter no armário. É uma peça fundamental que ele pode pôr com jeans, com uma calça social, com uma calça de sarja. Ele vai estar bem em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Maravilha, também concordo com isso. Peças básicas de boa qualidade que são atemporais, não é? E agora é o seguinte, doutor. Existe alguma idade para começar os tratamentos dermatológicos? Veja bem, a partir de que nós nascemos, nós nos expomos ao sol, então na infância, adolescência, aquele excesso cumulativo de sol vai nos degradando o nosso colágeno. Eu costumo dizer, os pais têm que ensinar os filhos a usarem proteção solar, com certeza, diariamente, na adolescência, naquela idade de rebeldia, porque nós perdemos 1% de colágeno ao ano a partir de 25 anos de idade. Então nós temos hoje um fenômeno chamado prejuvenation. É a faixa etária dos jovens, 25, 30 anos, já se cuidando preventivamente para não ter excesso de rugas ou ter essas rugas mais tardiamente, usando uma orientação do dermatologista. Então, um fenômeno que se chama prejuvenation. Nós adoramos esse tema. Fizeram várias perguntas para nós durante o direct. Uma das perguntas que me chamou bastante atenção, se o sapato precisa combinar com a cor do cinto. Essa coisa de fazer essas dobradinhas. Uma pergunta perfeita. É o seguinte, o sapato, ele só combina com o cinto em duas ocasiões. No trabalho, se é uma empresa mais corporativa, em eventos sociais noturnos, como um casamento, alguma festa de gala. Fora isso, no seu ambiente mais informal, no cinema, final de semana, o sapato não precisa ser da mesma cor do cinto e também não precisa ser do mesmo material. Então fica essa dica. Ambientes corporativos formais, sim. Maravilha. Vamos falar um pouquinho também sobre gordura localizada. Nos fizeram essa pergunta, principalmente os homens, né? É o que eu costumo dizer, fica assim uma boia. Você emagrece, faz dieta, come direito, faz exercício e sobra aquela gordurinha localizada. O que fazer nesses casos? Um método que nós adoramos, que é comprovadamente um dos mais eficazes, não cirúrgicos, é a criolipólise. O que é isso? É o congelamento da gordura através de um mecanismo, de um aparelho que chama-se co-sculpting, que vai levar essa gordura a basicamente 0 grau. Com esse processo inflamatório criado pelo frio, essa gordura vai ser derretida num processo que nós chamamos de apoptose, ou morte celular. Normalmente, uma sessão você perde de 25% a 30% de gordura naquele local que você fez e os resultados são gradativos, aparecem de 2 a 3 meses. Acho que é uma dica para verão, né? Fique bem com o seu corpo em 2019. Posso dar uma dica disso? Eu já fiz e eu não engordei mais aonde eu fiz.
Perfeito. Sim, porque você teve aí a morte celular naquele local. Então, se você mantiver o peso, a sua dieta, onde você perdeu, isso está destruído. É muito interessante, é um método realmente consagrado para regiões onde você tem aquela gordura que não sai com a dieta. As mulheres também podem fazer na região de atrás do sutiã e atualmente nós temos feito para papada. Então, para o queixo duplo, né, é muito legal a criolipose. Tem funcionado com resultados incríveis, incríveis. Tem até uma pergunta aqui, Alexandre, relógio é um item obrigatório para o homem? Vamos lá? Vamos lá. É o seguinte, sim. Por quê? A mulher ela tem muitos acessórios, é a bolsa, o fio do cabelo, é isso, aquilo, tal, tal. O homem tem somente dois, que é o relógio e o sapato. Então, o relógio é obrigatório, sim, homem sair de relógio. Grandes grifes, relógios mais esportivos, depende do gênero de cada pessoa, cada situação exige um tipo de relógio. Depende de onde você mora também, né? Às vezes é um lugar um pouco mais perigoso, você claro. não pode usar nada muito caro, nada muito ostentoso. Mas é o seguinte, é muito a sua grife que combina com você e com a empresa que você trabalha. Mas sim, você deve usar um relógio sempre. Concordo, plenamente. O André de Santo André perguntou, ele fala que o pai dele é calvo, tem 25 anos, o que ele pode fazer para retardar a calvície? Bom, a calvície ou alopecia androgenética é genética, como o próprio nome diz. Você tendo o histórico, vale a pena, com aqueles primeiros sinais de perda de cabelo, já procurar um tratamento dermatológico. Existem medicamentos via oral e via tópica, o minoxidil continua sendo o clássico, e uma grande terapêutica recente é o que nós chamamos de MMP, que é a microperfusão de medicamentos na pele. São microagulhas de máquina como se fosse de tatuagem, só que em vez de nós colocarmos a tinta no local, nós colocamos medicamentos. E com isso a absorção vai ser muito mais rápida do que você tomar o remédio e isso fazer efeito lá no local. Então o MMP é uma boa alternativa. Nós continuamos usando as injeções de intradermoterapia junto com laser fracionado. Os resultados são bem interessantes. Então pai calvo, fica de olho nos seus filhos adolescentes. Os primeiros sinais já começa a tratar. Viu só? E mais uma pergunta aqui sobre o smart relógio. É o seguinte, o que eu acho disso? Se você é um homem mais tradicional, você é mais elegante, você é um médico, advogado, o que for, eu não aconselho muito o smart relógio. Por quê? O relógio ele não foi feito para ver horas. Horas você vê no celular. O relógio o que é? É o teu acessório, fala sobre você, sobre o teu poder. Então, se você tem um cargo mais elevado, evite smart relógio ou deixe para o teu horário de lazer ou para fazer algum esporte. Porque fica esse vício, né? De você ficar tirando informações, WhatsApp e tudo mais. Não, só teu celular. E existe um fenômeno, não sei se você conhece, chama-se text neck. Então, um fenômeno dessa nossa sociedade digital que fica o tempo todo utilizando o celular ou o tablet e, consequentemente, existem problemas cervicais de saúde pelo excesso da posição, como se correspondesse a 27 quilos no seu pescoço pendurado, que é uma criança de 7, 8 anos, pelo fato de você repetir esse movimento. Então, bastante cuidado. Os casos de flacidez e gordura localizada nesses locais têm sido realmente bastante detectados. Então, bastante cuidado. Diga. Seguinte, tem uma pergunta aqui. Quais os tratamentos mais procurados para o corpo que os homens estão vendo hoje? O que eles querem? O que é mais pedido? O que eles pedem aqui na frente do senhor? A depilação a laser é um dos pontos bastante pedidos, porque o excesso de pelos acabam causando foliculite. Inclusive, tem uma pergunta da Flávia perguntando sobre isso, foliculite de barba, mas no corpo também. Então, o excesso de pelos, você pode fazer depilação a laser, que é a depilação robótica, que praticamente indolor, todos os tipos de pelo pode fazer, qualquer cor de pele pode ser feito, com resultados interessantes. Existe o problema da gordura localizada que nós falamos, que você usa ou a criolipólise ou os injetáveis. Existe a flacidez. Então, pessoas que perderam peso e que têm flacidez e que tiveram estrias é uma das queixas muito frequentes no consultório. E as estrias, como nas mulheres na gestação, existem tratamentos de ácidos, intradermoterapia e os lasers fracionados. E atualmente nós estamos usando uma terapêutica nova chamada Tixel, ou a termoporação. Diferentemente dos lasers, não é uma luz, é uma fonte de calor que vai atingir a pele, atingir diretamente o colágeno, fazer uma remodelação dérmica e com isso as estrias
tanto as novas avermelhadas quanto as brancas têm resultados bons. Então, tem tratamento sim das estrias, gordura localizada, foliculite, pelos e estrias no corpo. Bacana. Então, perguntando sobre sapato marrom e sapato Por preto. favor, é uma dúvida que eu sempre gosto. O homem brasileiro, ele usa muito sapato preto por quê? Ele não sabe como é que ele vai combinar a roupa dele. O europeu, ele já usa muito marrom café. Então é o seguinte, você pode usar tanto o marrom como o preto tranquilo. Só que o sapato preto ele é mais tradicional, o sapato marrom ele é mais elegante. Você pode pôr com qualquer roupa, com uma calça azul marinho, você pode pôr com uma calça cinza, como você quiser. E a cor da meia, ou ela combina com a calça, ou ela combina com o seu sapato. Quando você combina a meia com a calça, você tem uma imagem mais tradicional. Quando você combina a meia com o sapato, você tem uma imagem mais elegante. Então tá tudo certo, tudo o seguinte, que imagem eu quero passar para os outros? Claro, claro. E existem aquelas meias tradicionais do Paul Smith, que são as listradinhas coloridas, que eu acho interessante isso. Você pode usar com jeans ou até jogar num clássico e dar uma quebrada. E tá super na moda hoje em dia. Sim, sim. Paul Smith é uma das marcas muito, muito, muito legais. Pergunta que nos fizeram. Tenho queda de cabelo, taxas normais, o que devo usar como medicação? Moro num estado distante, porém acompanho suas publicações. Prazer de você estar participando aqui conosco. Obviamente, nós não damos nomes de medicamentos nessas lives. É importante você sempre procurar uma ajuda do dermatologista, mas o principal medicamento, não é nome comercial, é o minoxidil, que na verdade é um vasodilatador que ajuda na microcirculação, favorecendo o crescimento capilar. Por via oral, existem vários medicamentos, nós gostamos das bases de biotina, cistina, cisteína e começar com medicamentos um pouco mais localizados, que seria a intradermo, o MMP. Se a calvície já atingiu grandes áreas, daí é transplante capilar mesmo, que acaba utilizando. Mas o tratamento precoce em medicina é sempre o que há de mais importante. Tem aqui uma outra dica, tenho 1,98 m de altura. Qual dica? Parabéns! Quem que não quer ter 1,98 m? Eu tenho 1,90 m. Utilize isso como a seu favor. Isso aí, tipo assim, você é um felizardo, entendeu? De ter 1,98 m. A minha dica, para você não parecer tão alto, sempre use cores diferentes. Calça de uma cor, camisa de outra. Porque o monocromático, tudo da mesma cor, vai te deixar mais alto também. E uma outra dica, sapato colorido, sapato de uma cor diferente da calça, isso também te achata. Por quê? Porque a sua visão vai para os pés. Então, use cores diferentes. Isso ajuda a dar uma quebrada na sua altura. Me diz um pouco de gravatas. Gravatas, elas têm modas, né? Largas, estreitas, agora é mais fininha. O que fazer com um armário que você tem de gravatas de grife maravilhosas e que tem larguras diferentes do que a moda naquele momento está ditando? Então, a moda o que é? Ela vai e volta, entendeu? Aquelas muito largas que parecem um babador, não se usa mais. Aquela que usou muito fininha, aquela estreita, também ela já está ficando um pouco mais de fora. Então, hoje em dia, aquela média mais ou menos de 8 centímetros, super bacana. Acontece de você ter, assim, ótimas gravatas em casa, de marcas bacanas, que não se usa mais? Acontece. Então, tem que o quê? Reciclar. Né? Em moda é reciclar. Então, assim, todo mundo pergunta, e eu falei do senhor essa semana numa grande palestra sobre botox nas axilas. Sim. Eu falei que foi a melhor coisa do mundo. Eu fiz uma palestra lá no Shopping Cidade Jardim e um dos temas eu pus esse para falar que a minha vida mudou depois que eu fiz o botox nas axilas. Mudou completamente. Essa patologia chama-se hiperidrose, que é o excesso de transpiração. Muitas pessoas não sabem, mas 2% da população, o que é muito, são milhões e milhões de pessoas que sofrem desse transtorno, que tem tratamento e a maioria não sabe que tem tratamento. Então, o excesso de transpiração acontece principalmente nas axilas, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. É extremamente constrangedor no trabalho, na dança, onde você quer que esteja. E tem tratamento. A toxina botulínica, que é o que você gosta e que nós utilizamos como primeira opção, é realmente um sucesso no sentido de você deixar de transpirar por 6, 8, 10 meses, em alguns casos. Não causa o que nós chamamos de hiperidrose transitória em outro local, o que às vezes aquela cirurgia que é feita pode acontecer.
É um procedimento praticamente indolor, feito na própria clínica com um pouquinho de anestésico. Em 10 minutos a aplicação é feita, a partir de 48, 72 horas os resultados aparecem. Então a toxina é um clássico. Há 25 anos nós aplicamos para as rugas e para a hiperidrose um pouquinho menos. O resultado é muito interessante, um procedimento minimamente invasivo com resultados transformadores. Eu aconselho sim, e é uma dica inclusive para adolescentes que convivem muito mal com a hiperidrose. Tem até uma pergunta aqui de sapato para casamento. Eu só não entendi se ele é o noivo ou não, se ele pode usar. Você vai casar no campo. Se for algo um pouco mais informal, você pode pôr sim um sapato marrom café, bem escuro. Caso seja uma cerimônia mais tradicional, eu aconselho a usar o sapato preto de amarrar um Oxford. Tem uma pergunta aqui para o senhor. Obrigado sempre pelas dicas. Pergunte ao doutor, tenho um pouco de foliculite na nuca e sempre raspo o meu cabelo. Sim, isso pode agravar. Quem está falando? Zavili, uma coisa assim, algo parecido. Que bom que você fez essa pergunta. É muito comum a foliculite acontecer na região da barba, no tórax, mas na nuca existem alguns casos de foliculite que precisam ter um diagnóstico, às vezes, diferencial. Às vezes existe um outro tipo de foliculite que tem diagnósticos mais precisos que precisam até de uma biópsia para comprovar. De qualquer forma, às vezes somente os antibióticos locais não são a solução. Às vezes precisamos infiltrar corticoide para diminuir esse processo inflamatório que às vezes até dá queloide, existem foliculites queloidianas. É importante o diagnóstico, mas uma alternativa como tratamento é a depilação. Você eliminar. Por que acontece a foliculite? O pelo é grosso. Quando você ou corta ou raspa, esse pelo vai em movimentos contrários, tenta sair e não consegue, o processo inflamatório acontece. Então a depilação a laser, principalmente em homens que usam gravata, eu acho uma solução incrível, porque você vai ficar sem pelo, exatamente, o atrito acaba piorando. Então depilação a laser, mas o diagnóstico dermatológico é bastante importante num primeiro momento. Aqui uma pergunta aqui para mim. Alexandre, você prefere camisas de alfaiataria? Não tenha dúvida. Você fazer camisa com camiseiro, sob medida ou com alfaiate é outra coisa. No seu corpo ela fica impecável. Gente, preço por preço, sabe o mesmo preço de comprar uma pronta. Então, faça assim camisa com seu alfaiate ou com seu camiseiro. Aliás, inclusive terno, blazer, tudo isso, se fizer sobre, é um espetáculo. É customizado, eu acho que são peças que você vai sempre ter. Pergunta para qual o método melhor para a depilação, nós já falamos, que é a depilação a laser, principalmente a robótica, que praticamente não dói. Alexandre, você pode entrar com contato. Você entra pelo meu Instagram. Claro. Tá? Entra pelo meu Instagram e me chama lá no direct. As dicas do Alexandre são sempre muito práticas, muito objetivas. As palestras do Alexandre são sensacionais. Ele trabalha muito no mundo corporativo. Faz sentido diminuir o tamanho do cabelo para diminuir a queda? Não faz mínimo sentido. Por quê? O cabelo não é planta, eu costumo cantar. Você é uma planta, você corta, ela começa a crescer, os galinhos vão acontecendo. O ritmo de crescimento do cabelo está determinado na sua genética. Também o cabelo não cai mais no outono, que nem as flores, as folhas caem amarelas. Não, isso tudo realmente é lenda. Você tem o ritmo normal desse cabelo. O cabelo cresce, ele fica em repouso, depois ele cai naturalmente. Perder de 100 a 150 fios por dia é normal. Existe sempre uma transformação, um ciclo desse cabelo. Mas corte no tempo que você quiser. Aliás, os cortes de cabelo, o que você acha de corte de cabelo modernoso, clássico, etc? Eu acho que cada um tem um rosto que... Hoje, os mais compridos estão mais bacanas. É mais difícil de segurar, né? Cabelo fino, muito por exemplo, mais, você precisa usar dá gel, mais pasta. trabalho, tudo mais, né? Existem cosméticos hoje em dia para cabelo muito interessantes, pastas ou sprays que não agridem o cabelo, e nós fazemos tratamentos para o fio, para haste capilar, que também acabam não agredindo. A indústria cosmética evoluiu bastante. Tem uma pergunta aqui, doutor Otávio, é o seguinte. O senhor está sempre muito bem arrumado e usa muito camisa de linho. Por quê? Uma boa pergunta. Essa história... Primeiro, assim, eu sou apaixonado por linho, eu sei que dá trabalho, é difícil manutenção, mas eu tenho uma santa chamada Flávia que está em casa, que cuida do meu linho, né, Flávia? Que bom, hein? Todos os dias, então eu saio impecável, porque dá trabalho, tem que lavar diariamente. No fim do dia, ela ainda permanece, mas o charme do linho é aquela amassadinha. Eu acho que é um traje clássico,
Eu acho que vem de um pouco de influência de família italiana, que sempre gostou um pouco disso. E chique, né? Eu acho chique, chique, é muito chique. É o meu uniforme aqui. Eu costumo usar uma camisa branca de linho, uma calça bege, um sapato bege, é meu realmente uniforme. Gosto muito. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Os alfaiates fazem reforma em gravatas largas? Sim. Boa pergunta. Um bom alfaiate, uma boa costureira, ela consegue sim mudar a sua gravata. Mas se ela errar a mão, esquece. vai pro lixo. Me diz uma coisa, um blazer bom, bonito, de cashmere antigo, que já não está mais estruturado, né, da forma como usa os justinhos, os curtos, faz o quê? Dá uma doação, manda para o brechó? Existem alfaiates que customizam esses blazers mais antigos ou não? Existe o quê? Costureiras que elas reformam. Existe sim. Mas se ele tiver muita reforma, não fica legal, porque é o preço de um novo. Pois é. Porque ela tem que desmontar a peça inteira e costurar novamente. Não vale a pena. Não, com certeza. É melhor. Não. Doa, né, para quem está precisando. Exatamente, existe. Nós fizemos até uma campanha do agasalho, a gente recebeu várias peças de boa qualidade, que é super importante. Alexandre, perguntaram sobre as bolsas masculinas. Quais as mais adequadas para homens? Então, é o seguinte, eu sempre falo, aquele homem que sai com uma carteira num bolso, a chave no outro, o celular no outro, isso não existe mais. Caiu totalmente de moda. Tem que sim ter o quê? Uma pasta, uma bolsa bacana para sair. Tá super na moda, é legal, tem para todos os preços, todos os bolsos e todos os gostos. Qual combina mais com você? Depende muito do seu trabalho e do seu jeitão, entendeu? Tem para todo mundo. Ou ela mais quadrada, ela mais redonda, maior, menor. Use com prazer. E uma coisa que eu passei a usar recentemente, tem 1 ou 2 anos, mochila. Eu nunca imaginei usar mochila. Existem umas incríveis de couro que você pode ou viajar, ou mesmo no trabalho, elas são transadas naquela mochila do adolescente, mochileiro, mas muito já boa. Tá pronta, que daqui a você pouco está indo daqui a pouco para o aeroporto. Ele não para, gente. Ele viaja, acho que mais do que eu. Isso é bom, ele é muito solicitado e essas palestras são realmente bastante incríveis. Mostra um pouco o livro que você escreveu e conta pra gente, por favor. Eu escrevi um livro chamado Imagem Masculina, que é o primeiro livro de consultoria de imagem no Brasil. Não é um livro de moda, e sim um livro que fala sobre imagem atemporal. Ele foi feito num tamanho maior e vendeu tanto, mas tanto, que a editora Senac acabou de fazer esse pocket para ser vendido em aeroporto. É a mesma coisa do que o outro, ele está nesse pequenininho, que aí você pode levar no avião, olhar, ler, e é um super presente. Para você comprar, é só entrar no meu site, www.alexandretaleb.com.br, e lá tem um clique para você visualizar, ou maior ou menor. Super recomendo, isso é super prático, eu já li, eu acho que são dicas legais, já foi Dia dos Pais, né? Com certeza, isso são informações que a gente vai ter realmente para sempre. Que mais? No calor suja demais e muitas camisas ficam manchadas embaixo do braço, o que fazer? Nós já falamos sobre hiperidrose, José de Santo André, dá depois uma olhada no live amanhã. Nós já perguntamos sobre as bolsas, sapatênis. Essa história de sapatênis. Isso aqui é uma pergunta muito boa. Não, eu acho que essa pergunta é muito interessante. O senhor é a favor de bolsa fake? Gente, não. Eu acho que assim, isso é estimular realmente o mercado negro. Eu acho que tem que ser. Se você ainda não tem condições de comprar uma bolsa de grife dos seus sonhos, espera um pouco, mas vai investir num produto absolutamente verdadeiro, que gera emprego, que tem todo um design por trás dessa história. É bonito igual. Claro, claro. Eu acho que tudo que é fake não deve ser usado mesmo. E tem que denunciar. Com certeza. Isso de maneira alguma. Sobre os sapatênis, eu até compro sapatênis bons, legais de grife, e eu acho que é interessante num trabalho social, por exemplo, de você estar com uma roupa oficial, de um terno blazer, e dar uma quebrada com isso. Com sapatênis liso, de couro, super bacana, fica bem para todo mundo. Eu acho super legal, e existem grifes aí com sapatos muito interessantes. Perguntou aqui, eu acho que desceu. Peraí. Era uma pergunta. Tratamento de queloide. Queloide é um tipo de cicatriz também por forma genética
que é o engrossamento da cicatriz, fica feio, às vezes é dolorido, e sempre existe uma história genética. É importante, se você tem tendência ao queloide e for fazer uma cirurgia, sempre avise ao cirurgião. O que fazer? Existe sim tratamento, nós fazemos a aplicação de alguns lasers específicos para os vasos, um laser vascular. Então, tudo que trata vasinhos é bom e é interessante para tratar o queloide. E a infiltração também de corticoide é bastante útil. Se você tem tendência, avisa o seu cirurgião, que essa tendência pode existir. Uma vez que aconteceu o queloide, o tratamento deve ser instituído e também a beta-terapia. Então, depois que terminou a cirurgia, existe um tipo de radiação que pode ser feito para minimizar o aparecimento do queloide. Existem tratamentos, sim. Tá. Tinha uma outra pergunta que era sobre sapato mocassim. O sapato mocassim é aquele que ele é fechado, ele não tem cadarço. O sapato mocassim, se ele é com solado de borracha, ele é mais informal. Quando ele é com solado de couro, ele acaba sendo mais formal. Então é isso que fala um pouco do mocassim. Mas se você vai num casamento, numa festa noturna, uma festa black tie, o sapato de amarrar, ele é sempre melhor, ele é bem visto. Ok, me diz um pouco dessa moda de usar algumas pulseiras ao lado do relógio. É legal socialmente, no trabalho? Como é que você orienta um pouco o uso desse tipo de... Eu uso por quê? Primeiro, eu gosto de acessório e segundo, é uma linha que eu assino, é que eu sou embaixador. Então eu uso esse anel, que é de couro de arraia, a pulseira de couro de arraia e uma pulseira aqui de arame farpado. Você pode usar? Pode. Eu gosto de usar junto com o relógio, porque acaba não chamando muita atenção. Mas se você trabalha numa empresa muito conservadora e tradicional, sempre é melhor menos. Acabe não usando para trabalhar e deixa para você usar fora do seu trabalho. Ok. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre a diferença dos aparelhos para tratamento da flacidez. Então, assim, um dos principais tratamentos para a flacidez é a radiofrequência, é um método bastante clássico, tradicional. Existem alguns que estão associados ou não a correntes eletromagnéticas e também existem alguns lasers que podem tratar a flacidez. O que nós mais temos utilizado atualmente são os famosos bioestimuladores, que são substâncias injetadas debaixo na sua derme, que vão estimular a produção de colágeno e ácido hialurônico. Eles não são preenchedores com hialurônico, são os bioestimuladores. Tem hidroxiapatita de cálcio e tem o ácido polilático. Normalmente são feitas 3 sessões, pode ser usado em qualquer área de flacidez. Logicamente, facial, pescoço, a região interna dos braços, a região interna das coxas e nos glúteos. Em alguns casos de celulite, essa hidroxiapatita e a esculpta podem ser bastante interessantes. Me diga. Não, é muito engraçado, hein? Vamos lá. Qual a outra próxima pergunta? Quem tem trombose para fazer a radiofrequência? Sim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não existe correlação entre esse tipo de patologia e a radiofrequência. A radiofrequência só não pode ser usada em pacientes que são portadores de marca-passo, porque como é uma fonte de eletricidade, isso pode estar alterando um pouco o estímulo cardíaco, então tem que tomar bastante cuidado. Ótimo. Aqui tem uma pergunta sobre qual que é o comprimento ideal do blazer. O blazer é o seguinte, quando você vai experimentar, você estica a mão, o blazer tem que bater o comprimento dele aqui na falange do seu dedão. Aqui é o comprimento tradicional. Se for um homem muito baixinho, isso acaba achatando ele. O que ele pode fazer é subir um pouco o comprimento, mais ou menos uns 2 a 3 dedos no máximo. Então isso pode fazer? Pode, ajuda a deixar ele mais alto. Me fala um pouco sobre colarinhos, quer dizer, os colarinhos também das gravatas, eles variam de tamanhos, teve uma moda de colarinhos mais altos, que é interessante, está voltando agora. Está voltando agora? Está voltando agora. Sem gravata, colarinhos Sem altos para gravata. usar com blazer. Mas o problema do alto, para quem tem pescoço curto, acaba encurtando mais ainda o pescoço. Okay. Mas ele está voltando, ele é chique, é muito usado na Europa, Espanha principalmente, pode estar tranquilo. Eu acho um blazer com uma camisa branca de colarinho é muito interessante. E sempre lembrando, um colarinho bacana, ele tem que ter o quê? Muita entretela. Estrutura mesmo. Entretela, o que é? É isso que deixa ele rígido. Aquele plastinho. E aí não pode passar isso. Como é que faz? Tem que tirar para poder passar para não derreter ou não marcar o tecido. Então, é que aquele negocinho ele chama barbatana. Barbatana. Então você tira.
Mas às vezes você mandando fazer camisa, ela já vem já com entretela. Ela não precisa da barbatana. Então não precisa já dá tirar e estrutura. colocar. Ela já dá estrutura. A Aline, se ainda está na moda usar colete por cima da camisa social. Super bacana. É um clássico, né? Um clássico que é o terno. O terno o que que é? São 3 peças. Calça, colete e paletó. O costume é somente a calça e o paletó. O colete do terno você pode usar com o conjunto ou você pode usar fora do terno com uma calça jeans e uma camisa. Fica super bacana. Tá. E esse charme de um lencinho assim, me conta quem pode, quem não pode, em que momento usa, ou todo mundo pode? Qualquer pessoa pode usar a cor que quiser, só que tem que combinar o quê? Com o trabalho e com ela também. E tem que ter estilo, porque eu acho que tem estilo, né? Isso não se ensina. Eu acho, você se vestir, é o comportamento que você faz para o mundo. Eu acho que você pode controlar, mas esse movimento, esse sinal que você dá para a sociedade, isso é seu, você é nato. Eu acho que você pode burilar, mas já vem. Relógio eu já respondi, eu já tinha falado antes. Não se usa t-shirt por dentro da calça. É o seguinte, se você tem um corpo bacana, um abdômen legal, você pode usar a polo para dentro da calça sem problema nenhum, que aí você mostra mais gordo. Mas lógico, se você tem uma barriga enorme... Solta essa camisa. Entendeu? Mas se você encarar numa boa, não tem problema nenhum. E eu lembro de uma época, tinha até um tio em São José que usava um cinto aqui muito alto. E era uma coisa estranhíssima, tem que tomar cuidado, né? Quem tem a barriga também não pode usar um cinto, porque você fica ali meio Michelin, fazendo alguns nódulos, não é verdade? Quais mais as perguntas que nós temos aqui? Camisa sob medida, justamente o colarinho de entretelo, mas isso foi para você. Melasma crônico, rejuvenescimento com Tixel, pode agravar? Boa pergunta, Mônica. O Tixel é essa nova tecnologia que é a termoporação, então uma fonte de calor estimulando o nosso colágeno. Nós temos visto na prática, surpreendentemente, que não tivemos uma piora de casos de melasma. Porque melasma, vocês sabem, é uma patologia crônica, você sempre quem tem vai ter, não existe cura, mas tem bastante tratamento e tem bastante controle. Os lasers de pico segundo são bastante interessantes. Estamos gostando do resultado da termoporação com Tixel porque promovem pequenos canalículos que vão facilitar a penetração dos medicamentos clareadores. Então, pode ser usado sim também em pacientes com melasma. É o seguinte, tem uma pessoa me perguntando os contatos daqui. Passa o telefone, por favor. Nós vamos colocar aqui no final, a gente vai ter o contato de como pode. Nós estamos solicitando, inclusive, o WhatsApp para receber as novidades. A gente tem feito um trabalho muito interessante. Essa interação, você sabe bem como funciona o Instagram, tem dado uma interação muito importante. Nós passamos informações regularmente, tá? Então a gente vai deixar no final este contato. Fale sobre o tratamento de olheiras masculinas. Então, a gente já falou algumas vezes de olheiras. As olheiras têm 3 causas. Nós temos, então, aquelas escuras, que são os pigmentos da melanina. Nós temos vasculares, então tem a parte vermelha. E nós temos a questão do degrau, da falta de sustentação. Então, eu costumo dizer que não adianta só fazer laser ou não adianta só fazer o preenchimento. O preenchimento vai ajudar na sustentação, principalmente na região da maçã do rosto, porque muitas vezes existe esse degrauzinho, com ácido hialurônico. Mas precisamos associar os lasers vasculares e os lasers que tracam pigmentos. E, obviamente, cremes de contorno dos olhos que contêm um filtro solar pela manhã, à base de ácido hialurônico, que já existem vários. Vou falar um pouquinho agora sobre roupa de praia. Boa. Roupa de praia. Uma coisa que sempre eu falo é o seguinte, pode usar sunga branca, se ela não tiver forro, não use. Sempre uma sunga escura, ela fica muito melhor. Se não, use um shorts que cabe muito melhor. Entendeu? Sempre peças escuras e lisas, elas chamam menos atenção do que peças claras e estampadas. E fala um pouco de camiseta regata. Não dá mais, regata, né? Só na academia ou na praia quando tiver muito calor. Sim. Fora disso, não use, por favor. E uma última pergunta. O que você acha desses trajes de banho que os homens todos usam, uma marca francesa, que é um calção um pouco maior, não é sunga, mas ficam todos padronizados. Então você vai ou para Trancoso ou para Saint-Tropez, quer dizer, são todos muito parecidos. O que você acha dessa massificação de algumas grifes? Tá. O que acontece? Elas vendem por quê? Eles querem. Porque assim, para homem não tem coisa muito diferente. Diferente da mulher. Tem o maiô cavado, maior, o biquíni, sanquini, topless. Para homem fica mesmo esse padrão. Ou é o shorts ou é a sunga.
Então essas um pouco maiores ficam até muito melhor do que as sungas muito pequenas. Tá, Entendeu? perfeito. Então, E virou uma tendência, realmente virou uma é elegante. tendência, virou uma tendência. Bom, eu quero agradecer então ao Alexandre. Diga. Uma pergunta para Alexandre. Qual? Não inventaram nada melhor do que... esse aqui é para o doutor. Não inventaram nada melhor do que os retinoides. Não, com certeza. Os retinóides, o famoso ácido retinóico, que existe há mais de 40 anos. Tem o tazaroteno, o adapaleno, que são, então, esses estimuladores de colágeno. Se você me perguntar, me dê um creme que consiga fazer estimulação de colágeno, que haja realmente uma penetração, eu diria que é o ácido retinóico. Mas ele só é prescrito pelo dermatologista, não compre sozinho. Tem duas aqui, uma de relógio e outra aqui de bolsa carteiro. Bolsa carteiro com terno pode? Pode, fica super bacana. Você vai para Nova York, todos os homens usam. Você vai para Londres, para Paris. Pode usar? Tranquilamente, mas as de couro são muito melhores do que as de tecido. E fizeram uma pergunta também sobre relógio, tamanho de relógio. O tamanho de relógio diz muito também sobre a sua personalidade. Homens mais tradicionais gostam deles o quê? Mais fininho, menores. Homens mais esportistas, ou eles são mais vanguardistas, usam maiores, uma caixa maior. Depende muito o quê? Do seu estilo pessoal também. Ok. Gostaria de agradecer, Alexandre, a sua participação conosco. Faremos uma vez a cada alguns meses. Acho que as dicas são muito importantes. Aprendi bastante. Quero te agradecer. Boa viagem. Eu sei que está indo para o aeroporto. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Te agradeço. E lembrando o seguinte, estou indo com botox nas axilas. Toxina botulínica para hiperidrose é uma boa dica realmente que veio para ficar. É outra vida. Nós vamos agora então deixar a nossa hashtag, que é Beleza com Critério, que nós sempre batalhamos por isso, beleza com equilíbrio, matemática da beleza, menos procedimentos e mais equilíbrio, para você ter um aspecto de rejuvenescimento mais equilibrado. Nós vamos deixar o nosso contato para o WhatsApp, nós mandamos as novidades, nós mandamos todas as nossas lives, informamos os eventos todos. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estarem conosco. A semana que vem tem um outro live com a Adriana Miranda, que eu vou anunciar nos próximos dias. Muito obrigado.